Olá pessoal, meu nome é Jéssica Cardoso, eu sou graduada em Cooperativismo pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu sou aluna do mestrado em Extensão Rural pela mesma instituição. Hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da minha pesquisa de iniciação científica que eu realizei enquanto eu ainda estava na graduação. Essa pesquisa ela foi realizada com o apoio do CNPq e ela foi orientada pela professora doutora Ivonete da Silva Lopes, lá do Departamento de Economia Rural da UFV. Antes de começar a falar da pesquisa, é importante localizar o lugar que ela acontece. Essa pesquisa faz parte de um projeto guarda-chuva. Esse projeto guarda-chuva é denominado Mulher Rural e Infocomunicação, das desigualdades às estratégias na busca por conhecimento em contexto pandêmico. A princípio, o título do trabalho era Comunicação de Riscos e Covid-19, Estratégias de Comunicação para Comunidades Rurais. Porém, com a necessidade da adequação da metodologia devido às obrigações de isolamento social e também com os novos resultados que nós encontramos no desenvolver da pesquisa, o título da pesquisa ficou Comunicação de Riscos e Covid-19, a ausência de estratégias de comunicação para mulheres rurais. O principal objetivo do projeto foi compreender, então, qual era a percepção das mulheres de uma comunidade rural acerca da Covid-19 e quais as estratégias de comunicação de riscos foram desenvolvidas pelo governo de Minas Gerais para comunicar sobre os riscos da Covid-19 à população rural. Antes de começar a apresentar para vocês os resultados da pesquisa, é importante a gente conversar sobre o conceito de comunicação de riscos. Como o próprio nome diz, o conceito de comunicação de riscos é aquele conceito que vai visar, então, analisar como as ações de comunicação são feitas para comunicar os riscos e as ações de prevenção sobre um determinado assunto, nesse caso, o coronavírus, para a população. É uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que as ações de comunicação sejam feitas de forma focalizada, levando em consideração os contextos sociais e os diferentes sujeitos, a fim de que as ações de comunicação possam chegar para toda a população e fazer com que essa população se engaje e adote, então, as medidas de prevenção. Para desenvolver a pesquisa, nós realizamos, então, 25 entrevistas com mulheres moradoras da comunidade rural e quilombola Buiaê, que fica em Viçosa. Essa comunidade, para quem não conhece, é uma comunidade remanescente de quilombo que fica a cerca de 15 quilômetros do centro urbano de Viçosa. Lá residem cerca de 135 famílias, o que corresponde mais ou menos a 600 pessoas. As mulheres que foram entrevistadas, elas tinham entre 18 e 76 anos. Todas elas se declararam pretas ou pardas. Além das entrevistas com as mulheres, nós também fizemos análise de conteúdo sobre as peças comunicacionais promovidas pelo governo de Minas Gerais. Foram analisadas todas as peças comunicacionais disponíveis na aba Material de Campanha, no site da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Nós buscamos analisar como o Estado procurou adaptar as suas ações de comunicação para comunicar diretamente com a população rural. Uma população que enfrenta questões como a baixa conectividade, a pouca escolaridade e a baixa renda. Foram encontrados 94 posts para as redes sociais, que foram analisados e categorizados nessa pesquisa. Esses posts foram analisados e categorizados de acordo com o seu conteúdo. Foram criadas 3 categorias: riscos, temporalidade e adequação. Na categoria riscos, colocamos todos os materiais de campanha que visavam tratar acerca dos riscos do coronavírus ou as suas ações de prevenção. Estão nessa categoria as peças comunicacionais que visavam falar sobre a importância do uso de máscara, da prática do isolamento social e do uso do álcool em gel. Entre as 94 peças analisadas, cerca de 36,17% se enquadram nessa categoria. Já a categoria adequação, pode-se dizer que era uma das que mais interessava para o trabalho, porque é nessa categoria que nós colocamos todas as peças comunicacionais que visavam conversar com um público específico, levando em consideração os seus contextos sociais, as suas especificidades, como, por exemplo, o território, a sua renda e a sua escolaridade. Nessa categoria, nós encontramos pouquíssimos trabalhos. Infelizmente, somente 17% de todos os 94 posts encontrados no site da Secretaria de Saúde de Minas Gerais se enquadram nessa categoria. E nenhum trabalho tinha o foco no público rural.
A maior parte das postagens tinha foco no público em geral. As crianças, as grávidas, os trabalhadores de aplicativo, os entregadores de delivery foram atores sociais que receberam pelo menos uma ou duas publicações acerca da importância da prevenção sobre o coronavírus. Na categoria temporalidade, antes de começar a falar sobre esses resultados, é importante a gente destacar a criação do programa Minas Consciente, retomando a economia do jeito certo. Esse foi um programa criado pelo governo mineiro a fim de orientar as ações de retomada da reabertura do comércio em meio à pandemia. Ele visava, então, lidar com as diferentes fases da pandemia em cada cidade. Essa categoria temporalidade foi a que recebeu, então, a maior atenção por parte das ações de comunicação do governo. 46,8% das peças analisadas se enquadram na categoria temporalidade. Essas peças, elas tratavam, então, sobre a reabertura do comércio, o uso adequado das academias, como deveriam ser frequentados os salões de beleza e até mesmo os bares e restaurantes. O governo de Minas, na categoria temporalidade, conversou com um público específico, um público que não perdeu a sua renda na pandemia e que não faz parte dos mais de 1 milhão de desempregados devido à crise sanitária. Esse público continuou frequentando salões de beleza, bares e restaurantes. Bom, de forma geral, nós podemos afirmar que todos os 94 posts analisados no trabalho apresentam uma característica muito generalista acerca da comunicação dos riscos. Não foram considerados os diferentes atores sociais, as suas especificidades para desenvolver ações de comunicação. O público rural, por exemplo, que conta com mais de 2 milhões de mineiros, em nenhum momento foi referenciado nas ações governamentais. Além disso, nós destacamos que o foco das ações do governo de Minas esteve entre as redes sociais. Poucas vezes foram utilizados os meios de comunicação de massa, como a televisão e o rádio. Nós perguntamos então para as mulheres quais eram os principais meios de acesso à informação acerca do coronavírus que elas tinham. As respostas focaram principalmente no rádio e na televisão. Poucas mulheres afirmaram que usam a internet ou as redes sociais para acessar esse tipo de informação. Isso pode se dar por vários fatores, mas na pesquisa nós elencamos alguns. Quando nós perguntamos às mulheres quais equipamentos eletrônicos elas tinham em sua casa, 18 mulheres responderam que tinham rádio e televisão. Porém, apenas 7 mulheres afirmaram que tinham na sua casa um computador, seja ele tablet ou notebook. E para além disso, somente 6 mulheres afirmaram que tinham dentro de casa um provedor de internet. 14 mulheres afirmaram que tinham sim acesso à internet, mas dessas 14, 4 falam que só tem esse acesso, seja na casa de parentes ou amigos ou no trabalho. Nesse cenário, a gente percebe então que o acesso à informação por meio da internet não é uma realidade dessas mulheres quilombolas e que moram nessa comunidade rural. E é aqui que está posto o principal ponto da pesquisa, a necessidade de adequação das ações de comunicação de riscos para os diferentes públicos. Quando a OMS recomenda que as ações de comunicação sejam realizadas de forma focalizada, ela está falando justamente desse ponto, da adequação das ações para os diferentes públicos. E esse é o foco do trabalho. O governo mineiro não buscou adequar as suas ações de comunicação para uma comunidade rural, uma comunidade que tem pouco acesso à internet, que tem baixa renda e que não consegue ou que não tem o acesso à internet como uma das suas prioridades. Dessa forma, essa comunidade não recebeu de forma correta e adequada todas as informações que poderiam ter recebido sobre o coronavírus. E é aqui que nós precisamos destacar o principal ponto da pesquisa, da necessidade e da importância de ações focalizadas e adequadas, não só de comunicação de riscos, mas de todas as ações de comunicação, principalmente aquelas organizadas por um governo.